Ainda nós temos a relação do direito do trabalho com o direito administrativo, né? Quando a gente estuda a natureza jurídica do direito do trabalho, se ele é um ramo do direito privado ou um ramo do direito público, surgem dúvidas, porque a CLT, em vários momentos, estabelece a intervenção do Estado nas relações de trabalho. Uma dessas formas de intervenção é justamente estabelecer como norma cogente e irrenunciável a questão do registro do contrato de trabalho em carteira de trabalho ou carteira profissional. Veja, esse registro transcende ao interesse do trabalhador e do empregador, porque o empregado ele é um contribuinte obrigatório da Previdência Social. Então é interesse do Estado, sim, que ele tenha o seu contrato registrado, perfeitamente formalizado, que a empresa tenha o e-social, que faça o recolhimento dos encargos sociais, justamente para que o Estado também tenha orçamento, tenha renda, tenha impostos, tenha recolhimentos para bem administrar os cidadãos, né? Para construir estradas, escolas, hospitais, né? Nós temos que ter justamente renda, temos que ter contribuições sociais. A própria manutenção, né, do sistema previdenciário, né, está diretamente relacionada com a formalidade do emprego, né? Então, por isso que aqui não pode o empregado renunciar a esse direito. Também nós temos a chamada auditoria do trabalho, ou a fiscalização do trabalho, hoje vinculada ao Ministério da Economia, que são auditores que visitam as empresas, fiscalizam a regularidade, né, de sua organização, da sua documentação, justamente para manter o olho do Estado sobre as relações privadas de trabalho, né? Então aqui nós temos muito presente o direito administrativo, né? A própria questão da carta sindical, da organização sindical, né, em que pese ser livre a organização sindical no nosso país, né, existe sempre uma questão de verificação da chamada unicidade sindical, ou seja, ver se no âmbito de um município, por exemplo, não há mais de um sindicato representativo da mesma categoria. Então aqui o Estado também entra em parte com essa fiscalização, essa averiguação, né? Então, nós temos também a questão dos empregos públicos, né? Entidades da administração direta ou indireta que contratam o seu pessoal pelo regime da CLT. Esses contratos são regidos pela CLT, mas muitos deles têm interpenetração do próprio direito administrativo, a começar pelo concurso público, né? Artigo 37(2) da Constituição, que é obrigatório e é constitutivo da própria validade do contrato de trabalho. Tá? A respeito disso, nós temos inclusive uma súmula, a 363 do TST, que diz que é nulo ou é inexistente o contrato de emprego público não precedido de concurso público. Tá? Então, com isso, eu pincelo aqui a relação do direito do trabalho com outros ramos do direito, né? Os ramos principais, pelo menos, né? Poderíamos aqui dedicar mais algum tempo, né, na relação com outros ramos do direito não citados, né? Mas esses são, digamos assim, suficientes para demonstrar ao ouvinte, ao aluno, né, como o direito do trabalho se relaciona, né, como sistema jurídico com outros ramos do saber jurídico. Temos também a relação do direito do trabalho com a sociologia. Aqui nós não estamos falando de um ramo jurídico, estamos falando de uma outra ciência. Ora, o direito do trabalho ele sofre, né, a interpenetração dos fatos sociais e também influencia os fatos sociais. Quando uma sociedade está bem, digamos assim, organizada socialmente, as suas entidades coletivas são saudáveis, como ONGs, sindicatos, nós temos aqui uma maior negociação coletiva, um maior arejamento do direito do trabalho e, inclusive, uma progressão de direitos. Quando a gente está num ambiente não favorável à formação de entes coletivos, sindicatos ou ONGs, a gente vê um certo esvaziamento desse canal de produção do direito. Então, hoje nós falamos de flexibilização do direito do trabalho. E na onda dessa flexibilização, né, os sindicatos brasileiros, né, acabaram tendo problemas aí com a sua fonte de custeio,
né? Porque hoje qualquer contribuição que reverta ao sindicato depende de uma prévia autorização do empregado. E em tempos de economia, né, não muito sólida e de salários achatados, né, há uma tendência que os empregados não autorizem, né, que contribuições sindicais revertam às suas entidades. E assim os sindicatos enfraquecem e perdem seu poder negocial, seu poder de barganha. Aqui é só um exemplo de como a sociologia, né, os fatos sociais interferem no direito do trabalho. Né, também todas as questões que envolvem discriminação do trabalhador, discriminação de trabalhador transexual, discriminação de trabalhador obeso, né, discriminação em razão da cor, da raça, da idade, são fatos sociais, fatores sociais, né, que determinam, influenciam posturas do direito do trabalho para que o direito do trabalho reequilibre os pratos da balança, né, e faça aí um equilíbrio proporcional, protegendo os trabalhadores vulneráveis. Tá? Também o direito do trabalho conversa com a economia, outro ramo do saber. Todos nós sabemos que quando a economia vai bem, né, a tendência é que haja uma maior formalidade de contratos, haja um aumento de salários, né, que as empresas, digamos assim, prosperem e com isso façam planos de previdência privada, planos assistenciais, aumente os benefícios aos trabalhadores, né? Então, a economia punjante, ela também tem um direito do trabalho mais encorpado, mais seguro, mais garantido. Agora, o contrário, quando a economia vai mal, o direito do trabalho tem uma tendência de também se precarizar, se flexibilizar, né, relativizando a sua proteção, né, relativizando a sua cobertura, né, de proteção social, e isso não realmente é um problema, né, um problema que nós, do direito do trabalho, acabamos sendo impactados e afetados. Nós, em 2017, tivemos uma reforma trabalhista e ela foi, por boa parte da doutrina, criticada justamente por retirar direitos dos trabalhadores, né, ou relativizar outra série de direitos. Né? E isso aí tem a ver com essa relação entre direito do trabalho e economia. Também o direito do trabalho vai se relacionar com a política, né, porque a política ela determina produção normativa, né, ela determina planos, né, que deve, digamos assim, pautar as condutas, né, de todos, empresários e empregados. No tempo que eu gravo esse vídeo, nós estamos passando pela chamada pandemia do coronavírus, né, a Covid-19, e ela determina que as pessoas permaneçam em casa, né, para que não sejam portadores, né, de vírus ou receptores de vírus, né, evitar o contágio propagado, e isso afeta a economia, né, porque as empresas ficam sem mão de obra e empurra o Estado para políticas públicas, para políticas inclusive drásticas, onde coloca a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho, sem remuneração, ou o acertamento desse período de suspensão na livre negociação entre patrão e empregado, no plano individual e não no coletivo. São normas que oriundas do poder público, que no caso estamos falando aqui de medida provisória do Executivo Nacional, né? E nós somos impactados e afetados por isso. Então a política, né, as diretivas da política, elas determinam transformações no mundo do trabalho, né? Algumas transformações inclusive graves, né, como é o caso. Temos também uma relação entre direito do trabalho e a psicologia, né, principalmente na seara da saúde mental do trabalhador, né, como eu referi, às vezes acontece de um ambiente de pessoas hostil, né, onde o trabalhador vai tendo um adoecimento mental, né, vai entrando em um estado depressivo, né, e a psicologia ela se relaciona aqui no sentido de preservar, né, a saúde do trabalhador. Né? Esse é um dos exemplos que me ocorre. E também a medicina,
porque nós temos a questão toda da insalubridade, né, que pressupõe muitas vezes um enquadramento técnico que é feito por médico do trabalho, a própria questão da caracterização de uma doença ocupacional, que pressupõe, né, uma análise técnica do médico do trabalho para averiguar se as condições de trabalho foram determinantes do estado de saúde do trabalhador, o seu adoecimento, e fazer o chamado nexo, né, de enquadramento, que é o nexo entre o trabalho e a afecção, a patologia, para saber se ela decorre do trabalho ou foi agravada pelo trabalho, com o que caracteriza-se aí o chamada doença ocupacional, né, que gera efeitos no contrato de trabalho, entre eles a garantia de emprego contra a despedida arbitrária, até um ano após o retorno do trabalhador adoentado ao seu trabalho, né, após a alta previdenciária, mais um ano de garantia de emprego. Certo? Então, o direito do trabalho realmente é um fenômeno espetacular, é dinâmico, talvez nenhum outro ramo do direito seja tão afeto à interpenetração de outros ramos do direito e de outras ciências. Daí porque a nossa ciência do direito do trabalho ser uma ciência desafiadora, dinâmica, que pressupõe o preparo, né, a interdisciplinariedade, a leitura de vários outros ramos jurídicos e de outros ramos do saber para bem conduzir a sua hermenêutica e a sua aplicação. Obrigado pela atenção, fiquem bem e façam o bem.